Olá, turma da Educação Inclusiva, da licenciatura Matutino. Então, hoje eu vou falar sobre um pouquinho sobre a construção do direito das pessoas com deficiência no mundo. E para compreender qual é o impacto da educação inclusiva para a escola e para a sociedade, é muito importante de considerar a relação que tinha com os direitos humanos. Uma vez que compreendido o que significa direito humano, fica, fica mais fácil, né, de entender como que foi a implementação da educação nessa perspectiva. Então, o que estava acontecendo no mundo? E Adolfo Hitler estava ali querendo mostrar que a raça ariana, então estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais violentos que a humanidade já havia vivenciado até então. E nesse comando de Adolfo Hitler foi planejada e executada uma política de extermínio de minorias, que foi composta por ações e intenções para a utilização como cobaias humanas e a eliminação sumária de judeus, de ciganos, de homossexuais, negros e pessoas com deficiências e transtornos mentais. E no final também, nós não podemos esquecer que os Estados Unidos lançou duas bombas. É, e aí teve a rendição do Japão, mas ela lançou duas bombas, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima. E isso deixou muitas pessoas com problemas mentais e com deficiências físicas. Então, nessa Segunda Guerra Mundial, foi um dos grupos vitimados de forma bárbara. Muitas pessoas adquiriram deficiência com o resultado da guerra. Diante disso, a ideia de igualdade, direito e dignidade ganha força para o estabelecimento de políticas universais focalizadas. Foi daí que saiu também a Paralimpíadas, né? A Olimpíadas, pessoas, normalmente soldados, né? Tudo em forma, e aí ele vem sem uma perna, sem um braço, ou com deficiência auditiva ou deficiência visual, e aí criam-se as Olimpíadas, as Paralimpíadas, para poder esses soldados estarem participando, tá na ativa, né? Tá ocupando a mente. Então, após o término da Segunda Guerra, foi publicada a Carta das Nações Unidas. O que é a Carta? Ela é um compromisso das nações com o direito humano. Ainda mais depois que conheceu o que Hitler fez, né? Então, teve a necessidade de criar um documento muito forte e que pudesse, de fato, garantir o compromisso das nações dos direitos fundamentais. Daí, nesse contexto, nasce a Declaração Universal do Direito Humano, que foi em 1948, e aprovado pela ONU, pela maioria dos países membros. Saiu um artigo: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotados de razão, paciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Em 2006, nós tivemos uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo. Esse documento sintetiza a pauta da demanda em relação a essa parcela da população, sendo considerado o marco fundamental da luta. No Brasil, o Brasil assinou um texto principal no protocolo facultativo em 2007. No ano seguinte, o Congresso Nacional ratificou pelo Decreto Legislativo 186/2008 e sua promulgação se deu pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. A Lei Brasileira de Inclusão no Estatuto com Deficiência, a famosa LBI, né, foi aprovada em 2015, após os 10 anos de intenso debate lá no Congresso Nacional. Essa LBI foi bastante detalhada, cobrindo diversos aspectos como direito à educação, saúde e alguns benefícios como aposentadoria, entre outros. Então, ela atesta o compromisso com o que está estabelecido na Convenção, adotando sua definição de deficiência dentro da perspectiva social. O movimento de educação para todos,
ele começa em 1990 e o direito à educação não poderia ficar como um enunciado a carta de intenções. E muitos movimentos sociais foram em busca da concretização deste direito. Então, daí nasce a expressão educação para todos. Nós tivemos uma declaração que foi lá na Tailândia, unindo esforços de vários organismos internacionais, como a ONU, a Unesco. Então, teve uma conferência sobre a educação para todos e produziu um documento que ficou conhecido como Declaração de Joidman. A declaração convoca os países signatários a implementar um plano de ação na década entre 1990 e 2000, ampliando o investimento na educação básica e fortalecendo um combate à evasão escolar. Depois nós tivemos a declaração de Dakar, né, que lá no Senegal a Copa Mundial da Educação reconheceu o objetivo definido como em 1990 ainda não havia sido planejado e atingido. Assim, os países participantes firmaram novos compromissos à melhoria de expansão da educação infantil e acesso a todos, né, à escola, com especial atenção às meninas. As meninas, em alguns países, o seu acesso era limitado ou até mesmo impedido. Então, o aprimoramento de índices de alfabetização em adulto, melhoria em todos os aspectos da educação, com o foco e a qualidade de aprendizagem, especialmente a alfabetização, matemática e as habilidades sociais da vida. O Fórum Mundial de Educação, realizado em 2015, na Coreia do Sul, reuniu algumas nações do mundo todo. Mais uma rodada de avaliação sobre a situação da educação mundial. Foi publicado um novo documento com compromisso, a declaração de essa declaração expande sua visão e articulação com o marco de ação para a implementação de objetivos de desenvolvimento sustentável. E que está escrito: assegurar a educação inclusiva, equitativa de qualidade, promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida de todos. Suas 10 estratégias compõem a Agenda de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Reconhecer o caráter indissociável da educação e sustentabilidade. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente vai melhorando essas aulas aí. É a primeira aula, mas com o decorrer do tempo a gente vai melhorando. Até a próxima.